Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, nessa 16ª devocional, queremos meditar sobre o tema Ele se dividiu. Leia na sua própria Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19, os versos 31 ao 37. Quando Jesus comeu a última refeição com seus discípulos, naquele momento em que ele sabia, estava se preparando para a sua prisão e consequente morte na cruz, a separação dos seus discípulos fisicamente, para então concluir sua obra redentora, Jesus, ele se reúne com eles para aquela última refeição, ele pega o pão, ele dá graças, parte esse pão e diz: esse é o meu corpo que é partido, que é quebrado por vós. Isso nós encontramos, além dos evangelhos, também na descrição que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 24. No entanto, quando Jesus morreu na cruz, nenhum dos seus ossos foi quebrado. E a profecia de Salmo 34, verso 20, é clara sobre isso: nenhum dos seus ossos seria quebrado. Por isso, quando nós olhamos isso, Jesus falando do seu corpo partido e a profecia falando do seu corpo, os seus ossos não serem quebrados, como é que nós podemos entender aquela palavra de Jesus: isso é o meu corpo que é partido por vós? Para isso nós precisamos entender, por exemplo, a figura usada na Bíblia para identificar a igreja como o corpo de Cristo, possuindo muitos membros. Quando a palavra de Deus nos ensina a respeito da igreja como corpo e os seus muitos membros, cada um com a sua função, cada um com a sua própria atividade, mas todos compondo uma unidade, então nós começamos a compreender que, na verdade, Jesus, ali na ceia, quando parte o pão, ele não está falando do seu corpo ser quebrado, o seu corpo físico ser partido, ser tirado os membros dele, mas ele está falando da igreja, que o seu corpo se multiplicaria em muitos outros, que seriam aqueles que iriam compor a igreja, a noiva, o corpo visível de Cristo na terra, que somos nós. Portanto, o corpo de Jesus se dividiu, sim, no bom sentido, em muitos membros que formam a igreja, que formam essa unidade gloriosa que Deus planejou. Esse é um princípio espiritual usado por Deus para revelar Jesus. Se nós podemos ver Jesus como uma pessoa em sua encarnação, nós podemos também identificá-lo através de outras formas, nas quais nós vemos Jesus dividido para se revelar de forma completa. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso sobre os 5 ministérios, lá no capítulo 4, verso 11 de Éfeso, e ele fala a respeito do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, nós descobrimos que, na verdade, esses 5 ministérios referem-se a apenas uma pessoa, embora ela opere hoje na igreja em muitas pessoas. Quando vemos a função do profeta, do sacerdote e do rei, por exemplo, no Velho Testamento, nós sabemos que essas 3 funções, profeta, sacerdote e rei, revelam Jesus, que foi profeta, sacerdote e rei. Em Ezequiel capítulo 1, verso 10, nós encontramos ali um ser vivente com 4 faces, que também é mostrado lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 7. E isso revela Jesus naquelas 4 faces. Uma só pessoa, Jesus, 4 faces diferentes. Da mesma forma, quando nós olhamos os 4 evangelhos, nós descobrimos que, embora sejam 4, nós temos ali uma só face, uma só pessoa sendo revelada, Jesus. Essa é a multiforme sabedoria de Deus revelada em Cristo. É Deus, de forma maravilhosa, revelando a sua multiforme sabedoria
e demonstrando em Jesus a sua glória e o seu poder. Jesus, sendo um só, se multiplicou, se revelou em várias formas, de tal maneira que hoje nós podemos conhecê-lo e podemos conhecer a sua palavra e saber que esse é o Jesus revelado na eternidade passada e que conheceremos por toda a eternidade futura. Deus em Cristo, revelando seu amor, se revelando para nos alcançar, porque em todo o amor e grandeza que Ele tem e que Ele é, Ele nos desejou acima de qualquer outra coisa.